E com a chegada do frio, os cuidados com as plantas precisam mudar. Temperaturas mais baixas e menos luz exigem atenção redobradas para manter vasos e jardins saudáveis. Confira dicas simples e eficazes para proteger suas plantas durante o inverno e garantir que elas passem pela estação mais fria do ano, cheias de vida. O inverno chegou e as baixas temperaturas se tornam grandes vilãs também para a saúde das plantas, que são fundamentais para o meio ambiente. Mas afinal de contas, como cuidar das plantas nesta estação? Mais do que simples objetos decorativos, esses vegetais são compostos por 80% de água, fator que influencia no crescimento, no desenvolvimento e na sua reprodução. É interessante a gente salientar que nessa época, apesar de ser fria e mais seca, é uma época de muita floração. Muitas espécies famosas e queridas florescem no inverno, no outono, dentre elas orquídeas, girassóis, hortênsias, azaleias, são plantas muito queridas e cultivadas. E a gente tem que ter alguns cuidados diferenciados, porque é uma época mais fria e seca. E a gente tem que ter, o primeiro cuidado que eu gosto de falar é com relação à rega. A rega, na época mais fria, pode ser menor. Podemos aguar menos, mas aí que mora o perigo. A gente não pode deixar a planta ficar com sede. É interessante observar o tamanho do vaso, o local em que ela se encontra, se ela pega sol ou não. E eu gosto sempre de olhar, fazer um teste com o dedo para ver se o substrato está úmido. O ideal é a planta estar sempre úmida, nunca seca ou encharcada. Outro cuidado que a gente deve ter com essa época do ano é com relação ao sol. O sol muda de lado. Então, às vezes, uma planta que estava acostumada na sombra, nessa época do ano, com o sol mudando o seu lado, vai incidir sobre aquela planta, o que pode causar queimaduras. Então, é uma época interessante para a gente observar se o sol está dando naquele lugar ou não e mudar as plantas de lugar, se necessário. E um outro cuidado que eu acho interessante reforçar, ele não é muito comum, mas acontece, que é a geada. As plantas de jardim, as plantas que são expostas ao sol, ao vento, à chuva, elas podem também estar sujeitas à geada. Então é interessante, se for plantas mais sensíveis, a gente mudar de lugar nessa época do ano. E depois, quando passar essa temporada, retornar para o lugar em que elas estavam. São cuidados pequenos, mas que se a gente observar e tiver cautela e tiver bom senso, as plantas continuam bonitas o ano todo. Algumas plantas, neste período, entram em estado de dormência, como é o caso do lírio. É uma planta que o auge da floração dele é agora. Ele gosta muito dessa temperatura mais amena e menos chuvosa. Só que após a floração, ele costuma sumir. A planta, esses bulbos que estavam floridos, vai perder as folhas e quem ganhou, quem está cultivando, acha que o lírio morreu, mas na verdade ele está em dormência. Ele fica com os seus bulbos na terra, em estado latente, até vir uma próxima estação favorável e ele brotar novamente. Então, são as peculiaridades da natureza que é bom a gente saber para não pensar que perdeu a plantinha, né? Já outras plantas aparecem em locais menos esperados e assim colore toda a cidade. Às vezes a gente passa num terreno, numa beira de rodovia e vê aquelas florações maravilhosas. Uma que a gente até pode observar nessa época do ano é conhecida como margaridão. É uma margarida grande, lembra muito a margarida doméstica ou a gébera, que a gente passa assim e parece um milagre.
né? Como que pode estar tão bonita sem ser cultivada, sem ser aguada? Então, são aqueles milagres da natureza. Se a gente colhe, leva para casa e põe na água, na sombra, ela não vai ficar tão bonita quanto ela estava lá. É interessante também porque a floração das plantas pode ser um mecanismo de sobrevivência. Elas percebendo que está chegando a época mais fria, mais seca, elas florescem para produzir suas sementes para continuar a sobreviver posteriormente, quando for mais favorável a estação. Agora, quem ficar na dúvida pode seguir o seu Instagram, como que seria? Sim, nós estamos no Instagram, floriculturacolibri.alessandra, e a gente está sempre partilhando as nossas descobertas, as coisas que a gente vai aprendendo, e porque a gente é assim, né? A gente quer estar sempre dividindo o que aprende e aprendendo com vocês também. Então, no que precisar, é só nos procurar.